E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de cartola, mais um vídeo de escalação e também analisando o resultado da semana passada, né? Não foi um dos melhores, né? Foi longe de ser um dos melhores, na verdade, mas sempre bom passar o que a gente errou, né? Pra assim a gente continuar a evoluir e retomar nossa boa fase que a gente estava tendo, né? Mas bom, já vou me desculpando um pouco pela minha voz, que eu tô um pouquinho gripado, tá bom? Mas no próximo vídeo eu já vou estar recuperado, e aí vai estar tudo normal, ok? Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, antes de ir pro nosso campinho, vocês devem estar estranhando por que o Power Ranking tá na nossa tela, né? Se não é um vídeo longo, né? Aquele vídeo detalhado. Bom, é para anunciar que eu vou estar deixando a página do canal no Twitter um pouco mais, com mais conteúdos, né? Com mais postagens. E também para auxiliar quem não pode estar assistindo os vídeos às vezes, né? Seja por qualquer motivo. Então, vai estar aqui no YouTube o vídeo explicando mais detalhadamente, com certeza, né? Mas vai ter o Twitter, né? Para ser um pouquinho mais rápido, para quem só quer um conteúdo mais rápido, vai estar lá, vai ter a escalação pronta, eh, vai ter um quadro novo que já vou mostrar para vocês, vai ter o nosso Power Ranking, vai ter a nossa análise da rodada, né? A análise dos jogos da rodada. Então, vai ter esse nosso Power Ranking que a gente sempre faz. Aí agora vai ter esse Top Mitos e Top Micos. E o que é isso, né? O Top Mitos são as unanimidades da rodada, tá? São jogadores que você não pode deixar de fora. Jogador e técnico, né? Como começar a rodada, o Fernando Seabra. Então, sempre vai ter 4, 5 unanimidades, depende da rodada, né? Porque vai ter rodadas com menos, vai ter rodada com mais. E como você pode estar vendo, também tem a minha indicação de capitão, né? Então, acho que vai ser um bom conteúdo para vocês. Temos o Top Micos, que é jogadores que algumas pessoas estão recomendando, mas eu acho de um alto risco desnecessário, sendo que tem outras opções muito melhores, tá? Que nem é o caso desse Christian Baleta, do Alan Patrick, Renato Kaiser, Jamerson. São jogadores que eu vejo muita gente comentando sobre, mas que para mim não tem nenhum fundamento. Então é só para dar uma segunda visão também, né? Se você assistir o dali e o daqui, então eu tô dando mais uma visão para vocês. Não tô falando que eles estão completamente errados. Para mim eles estão errados, mas aí você decide. Você vê o meu vídeo e vê o dele também, beleza? Aí fica elas por elas. Aí você decide quem você vai escalar. Mas top micos são jogadores que eu não recomendo de jeito nenhum, tá? E também, já comentei, né? Eu acho que vai ter a escalação no Twitter, né? Com uma artezinha, com todos os jogadores na tela, né? Naquela artezinha padrão Cartola. E também a lista com os nomes e do lado o mínimo para valorizar, o mínimo de pontuação. Então, esse aviso no começo do vídeo, só para é, só para comunicar vocês do nosso Twitter. Então, segue lá no Twitter, o arroba é canal, o arroba é Canto do Pires, assim como o nome do canal. E, bom, espero vocês lá. Comenta se você veio pelo vídeo ou não, né? Só para eu ter uma noção do efeito que vai ter esse aviso lá pro Twitter, beleza? Então, vamos pro vídeo. Vamos para a escalação já, né? Já tô enrolando demais. Bom, minha gente, vamos começar falando dessa rodada que passou, a rodada 9, que foi nem um pouco boa para nós, né? É, E por que não foi boa para nós? Conseguimos acertar o capitão, o Roberto. A gente acertou na lei do ex, de novo, com o Roberto, né? Poderia ter sido muito melhor se o segundo gol dele não tivesse sido anulado, né? Mas. Bom, vocês podem ver que nenhum jogador nosso negativou, né? O Santiago Mingo não negativou. Mas o que a gente errou? A gente errou os SGs, né? A gente errou o saldo de gol. Porque a gente colocou dois jogadores do Bahia, se eu não me engano, pra, na nossa defesa. E o Bahia começou o jogo com a menos, praticamente. Porque o Jean Lucas conseguiu ser expulso com 5 minutos de jogo. 5, 2 minutos de jogo. Então isso acabou nos prejudicando um pouco, né? Aí o Vitória foi um pouco mais para cima. Por mais que o Bahia conseguiu ganhar ainda, conseguiu ainda sair na frente. Mas infelizmente chegou a levar o empate. Então, ficou um pouco complicado. O Santiago Menino pontuou.
Também quem não pontuou foi o Luciano Juba, quando vocês estão vendo aqui, só 0,80. O Inter também perdeu o seu saldo de gols contra o Mirassol, logo no começo. O Alan Patrick fez um jogo ruim. O Arrascaeta não jogou. E o Caio Jorge também não marcou um gol. Então, por mais que ele até tenha pontuado bem, com 3,60, o Wesley também, 5,70 sem fazer um gol. Porém, o nosso erro foi aqui, ó. Não é bem um erro, porque existia a possibilidade de o Arrascaeta não jogar, então, é, ou ele entrar apenas no final, né? Mas ele acabou não entrando, e então nossa reserva de luxo pouco importa, porque o Richard Rios já ia entrar de qualquer maneira, porque o Arrascaeta não foi relacionado pro jogo. Então a gente poderia ter colocado o reserva de luxo no nosso Eric Pulga, que fez 15,70. Aí ia ser muito melhor também. O Enzo Dias ficou no nosso banco, fez 11 pontos. Uma rodada de escolhas ruins, né? Mas bom, 52 pontos, é isso. Vamos superar e vamos escalar nosso para a próxima rodada, beleza? Agora é o nosso campinho. Com uma rodada cheia de potenciais times que vão poupar para os jogos de competições internacionais, o jogo muda um pouquinho, tá bom? Certos favoritos que poderiam estar muito mais presentes não vão estar tanto assim, né? Então a gente vai vendo isso durante durante o nossa escalação. Começando pelo goleiro, né? Temos boas opções aqui. Temos o Cleiton contra o Juventude, bom goleiro, bom para valorizar. Temos o Lucas Arcanjo, que está muito bom para valorizar, porque ele só precisa de 0,20, vai jogar contra o Santos no Barradão. Então, existe uma chance de SG, tá bom? Temos também Fábio contra o Vasco, mas é um clássico, então é um pouco difícil de fazer essa aposta, tá? E não acho que vai ser um jogo de tantas finalizações, então se o Fábio tomar um gol, ele não vai, acho que não vai fazer mais defesas para pelo menos balancear um pouco desse ponto perdido, tá bom? Então não iria no Fábio. Temos o Rafael, uma grande opção, e também temos o Everton também. Palmeiras, bom de SG, vai jogar em casa. Não sei se o Flamengo vai com força total, porque tem um jogo muito importante no meio da semana. O Palmeiras já está classificado para as oitavas da, da Libertadores. E se eu não me engano, eu acho que eles até garantiram a melhor campanha da fase de grupos já. Então, é, pode ser que o Flamengo poupe um pouco e o Palmeiras consiga levar melhor, né? Mas eu vou estar indo com o Rafael. O Mirassol é um time que chega bastante no ataque, tá bom? Ele costuma tirar esses Gs, o que é um ponto para talvez se preocupar um pouquinho, né? É, mas eu acho que o São Paulo tá seguro defensivamente, né? Por mais que no último jogo tomou o gol dentro de casa contra o Grêmio. Mas eu confio que dessa vez o São Paulo consiga segurar seu saldo de gols, né? Ou quem sabe ganhar, né? Porque o São Paulo, para empate, esse Brasileirão tá bem. Mas no resto não. Mas bom, agora vamos para nossa zaga, ok? Vamos escalar um jogador do Bragantino, que aí você pode estar optando ou Pedro Henrique ou por Gustavo Rodrigues, tá bom? Os dois têm, têm potencial de valorizar, e os dois acho que precisam do mesmo mínimo para valorizar, tá bom? São dois SGs muito confiáveis, tá bom? O Bragantino em casa não vem sofrendo tantos gols, levou dois do Palmeiras de virada, né? Mas tirando essa, que foi uma exceção, o Bragantino via muito bem em casa. Ele segurou, acho que, se não me engano, 3 SGs é, até o jogo do Palmeiras. Então, eles viram uma boa sequência em casa e no meio da semana eles seguraram mais um saldo de gols, né? Contra o Criciúma, o jogo foi 6-0 também. Então eu vou estar escalando o Guzmán Rodrigues. O nosso outro zagueiro vai ser o de São Paulo, que aí você pode estar optando.
ou pelo Arboleda também, ou pelo Ferrarese. O Ferrarese normalmente está jogando de lateral direito, então ele pode ser meio que um trunfo seu para pegar mais desarme também, além do seu saldo de gols. Mas eu vou estar indo com Alan Franco, que precisa de menos de um ponto para começar a valorizar, tá bom? É, no meio da semana ele fez um gol contra o Náutico de cabeça, então ele também tem um potencial ofensivo, né? Mas fora isso, ele não tem uma grande média, não tem pegado tantos SGs assim. Na última rodada eu escalei ele, mas ele ainda acabou não entrando também. Então, vou estar escalando ele novamente agora, confiando no seu SG e que ele pontue mais alguma coisa além do seu saldo de gols, né? Então, eu não estou escalando o Pedro Henrique no lugar do Guzmán, só para diferenciar um pouquinho na nossa zaga, para não ficar um pouco igual dos mais escalados, tá? Então, se eu tivesse opção, né, o mesmo potencial para pontuar, eu vou estar indo num pouco mais diferenciado, né? Que é o Guzmán Rodrigues nessa rodada. Agora de laterais. De lateral, o Júnior Capixaba é, como vocês viram na imagem, no aviso que eu dei, unanimidade. Não tem muito o que falar. Júnior Capixaba ele tem 8 de média, tá bom? Ele precisa de 3,6 para começar a valorizar nessa rodada. Então, muito bom jogador. Ele vem decepcionando um pouquinho, né? Uma sequência não tão boa assim, de 3 e 2,2. Mas o time tinha perdido o seu SG, né? Esse aqui foi fora de casa, esse aqui foi dentro de casa. Então, ele ainda continua sendo uma boa, porque mesmo quando ele tava perdendo o seu SG, ele fazia, ó, 5 pontos, é, 7. Então, até ó, 2 rodadas atrás, a menor pontuação dele tinha sido 5, né? Então, é um jogador confiável e o SG do Bragantino é confiável. E também o potencial ofensivo do Júnior Capixaba também é confiável, né? Por mais que ele ainda não tenha assistências, mas ele tem um gol. Então, é um jogador que chega à frente também, tá bom? Agora, a dúvida fica para outra posição. Quem escalar? Bom, temos a opção do Enzo Dias, que é uma grande opção, tá bom? Eu não vou estar colocando para não triplicar o São Paulo, tá bom? Eu confio no SG de São Paulo, mas calma lá também. Calma, 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 calma. Dá uma seguradinha nesse São Paulo aí. Então, não estaria escalando ele. Temos outra opção, que é o do Kaique Bruno, tá bom? Mas, mas Guilherme, o Cruzeiro vai jogar fora de casa, o Fortaleza é bom dentro de casa. Dá pra se discutir isso, né? Mas, desculpe, o Fortaleza muito provavelmente vai poupar nessa rodada. Por quê? Porque o Fortaleza precisa pontuar na Argentina contra o Racing. Então, vai ser um jogo muito difícil, porque o Fortaleza promete que esteja em segundo, com 8 pontos na frente, 2 pontos na frente do terceiro colocado, que é o Bucaramanga. O Bucaramanga vai enfrentar um Colo-Colo já eliminado, né? Que tem apenas 2 pontos e levou goleada do, do Racing, levou goleada do Fortaleza. Então, não é um time para se confiar esse Colo-Colo. Então, o Fortaleza precisa garantir essa vitória. Então, Kaique e Bruno é uma boa, tá bom? Acredito que Luciano Juba nem Gilberto vão jogar, porque o Bahia também vai precisar vai ter um jogo muito importante na Libertadores. Temos a opção do Samuel Xavier, tá bom? Contra o Vasco, mas acho que é um pouquinho ousado, tá bom? E temos outro lateral do Bragantino, se você quiser apenas ir pelo SG, é bom. Temos o outro lateral do São Paulo, o Cedric. E eu acho que são essas as opções. E na verdade também tem o Giai do Palmeiras, né? E o que eu vou fazer? Eu vou escalar o Jair Palmeiras, por quê? Porque eu acredito que o Flamengo não vai com força total, com uma maior vontade de vencer o Palmeiras no Allianz Parque, tá bom? Por quê? Por causa dos motivos que eu dei no começo do vídeo, né? Não acredito que é, o Flamengo tá mais focado na Libertadores, né? Porque o Flamengo precisa ganhar para classificar. Se empatar, o Flamengo já tá fora.
Então, essa é a situação do Flamengo. Então, acho que eles vão com uma força. Eles podem ir com o time titular, mas com não acelerando tanto. Então, eu acho que o SG do Palmeiras pode se tornar uma boa por causa desse motivo. E o GI tem uma ótima média também, tem 7,5, né? A menor pontuação dele foi 4 pontos, tá bom? É, e o Palmeiras é um bom SG, mas não segurou todos esses SGs aqui, né? O Palmeiras não fez 9 rodadas sem tomar gol. O Palmeiras tomou gols. Então, o GI pra mim é uma boa, ok? Agora indo pro nosso meio campo. Arrascaeta já não vou, tá bom? Acho que não é uma boa. Oscar é um risco a se tomar, tá bom? Ele precisa de 7 pontos para valorizar. E o Mirassol não cede tantos pontos assim para meia, né? Mas na última rodada o Oscar pontuou com média básica, né? Ele fez 4,9 sem participar de gol. Então é uma boa pontuação, tá? Mas acho que é muito cedo para começar a escalar o Oscar, né? A gente precisa de um pouco de mais amostragem. Então, quem que a gente vai escalar? O Alan Patrick? Não, muito provavelmente o Alan Patrick nem vai jogar essa rodada também, tá bom? Eu vou de Arias, tá bom? É, a defesa do Vasco é uma mãe, e o João Arias é cobrador de pênalti, é o principal jogador do Fluminense há umas 2 temporadas, então não tem como deixar de fora. É muito difícil deixar de fora, na verdade, né? É meio que uma aposta também, porque é clássico, nunca dá pra prever nada, mas a gen- eu acho que ainda tem um pouco de sentido colocar o Arias, tá bom? É, a nossa outra opção será Gustavo Scarpa, que também é uma pequena aposta, mas estou botando o Scarpa porque talvez o Hulk seja a dúvida para essa rodada, porque ele saiu com dores na coxa no jogo no meio da semana contra o Maringá. O Hulk também não vem numa grande fase e também o Hulk estava com virose, está se recuperando. Então, pode ser que o Hulk ou fique com uma minutagem bem reduzida ou acabe nem jogando, né? Então, quando o Hulk não joga, o Scarpa assume a responsabilidade, que foi o que aconteceu nessa rodada aqui, que ele fez 12,50, né? Que ele foi muito bem. Então, ele assume as bolas paradas, ele participa mais do jogo ofensivo, dá assistência e, bom, é um bom jogador, né? Por mais que não estava indo nem um pouco bem, né? Até depois da primeira rodada ele só fez o máximo ponto dele foi 3,80, né? Um pouco complicado, mas acredito que ele vai se recuperar nessa rodada contra uma defesa do Corinthians que ainda é ruim, né? Não vem tomando gol nos últimos 3 jogos, porém acho que eram adversários fracos, né? Foi o Racing de Montevidéu, foi o Santos dentro de casa e também foi o Novo Horizontino dentro de casa. Então não são jogos de parâmetros para se colocar uma defesa confiável ou não, ok? A nossa última opção poderia ser quem? Bom, um John John é uma boa opção, tá bom? Um bom meia do Bragantino, tem média boa, por mais que depende um pouquinho do gol e assistência, né? Que é, quando ele faz um gol ou dá assistência, é basicamente aquilo a pontuação dele. Ele não tem tanta média básica assim, não tem tanto desarme. Então, é, é de se questionar. Porém, eu acho que é um confiável, assim, tá bom? As médias vêm decaindo um pouco? Sim, sim, vem decaindo um pouquinho. Mas eu acho que é um risco tomável, tá bom? Não é um absurdo você colocar o John John, tá? De outra opção, temos Rubens, que impressionantemente regular, tá bom? Nas últimas rodadas, a menor pontuação dele tinha sido 3,70, o que bom, não é espetacular, mas ok, né? Ele vem, nas últimas 3 rodadas, ele vem passando dos 7 pontos, né? Chegando a fazer 11, né? Ele fez gol também, durante a semana também fez gol, então ele tá vivendo uma fase de artilheiro, ele também é uma boa, tá ok? Porém, eu vou arriscar um pouco e vou ir no Mateuzinho do Vitória. Bom, o Vitória é longe de ser um time bom, ok? Vem uma fase muito ruim, tá bom? Mas o Santos também, né? A defesa do Santos também vem indo mal. E o Mateuzinho precisa de menos
0,03 para começar a valorizar. Então, se ele fizer uma pontuação ok, tipo 5 pontos, ele já vai valorizar bem legal, tipo, quase uma cartoleta. Então, é, é um bom preço também por um jogador que pode ir, acabar indo muito bem, tá bom? Então, vou estar escalando o Mateuzinho. De atacantes, já adiantei que o Hulk pode ser dúvida, então não vou estar colocando ele. Vou estar colocando o Caio Jorge, né? É, pelo mesmo motivo que eu comentei do Kaique Bruno na nossa lateral. Bom, o Caio Jorge já tem 5 gols e tem 2 assistências. Então acho que é um dos jogadores com mais participação de gols nessa temporada Brasileirão, tá? E a melhor pontuação dele foi a rodada passada, justamente que eu escalei ele. Foi 3,60. Porém, eu vou me apegar que foi apenas uma sessão. Foi um clássico, tá? Era contra o Atlético Mineiro, não ia ser fácil nunca, né? Então, é compreensível que ele tenha feito uma pontuação abaixo. Mas se eu for ver aqui, 17 pontos, 13, 8, 6, 18, 11. Então, é um jogador que pontua bastante, tá bom? Além disso, ele tem média básica, tá bom? É, tem suas finalizações e tudo mais, né? Lembrando que os gols não contam como finalizações. Então, nessas 9 rodadas, ele teria mais ou menos 18 finalizações, né? São 2 por jogo. Então, é um bom jogador. Vou estar apostando nele contra um Fortaleza possivelmente reserva, tá bom? Tem umas outras opções aqui, como o Bright White. Wesley provavelmente não vai jogar, né? Então não vou comentar sobre ele. Bright White também é uma opção quando o Bahia reserva e dentro de casa, tá bom? Ele precisa de pouquinho para valorizar também. Vitor Roque, se vocês quiserem apostar no ataque do Palmeiras, e Estevão. Rony, pela média básica dele, né? Mas ele vinha decaindo um pouquinho, cresceu um pouco de produção na última rodada, fez 4,90. Mas não é um atacante que vai participar de gols, provavelmente, tá bom? É um atacante participativo nas finalizações. É isso, basicamente, né? Ele tem 16 finalizações. Tem a mesma quantidade de finalizações do Caio Jorge. Porém, o Caio Jorge é muito mais eficiente e também é bem melhor. Então, quem que eu vou? Bom, Cristiano Oliveira vai ser o nosso segundo atacante, tá bom? É, ele não vem tendo tantos jogos assim, tá? Jogou apenas 5, tá bom? Porém, é um jogador que tem se destacado no Grêmio, tá bom? Vem fazendo média básica, na última ele fez 7,50 sem participar de gols. Então, é uma média interessante, tá bom? Então, ele tem essa vantagem contra o Bright White, ok? Tá bom? Ele já fez 13, já fez 14, mas também já fez 1,30, mas foi na primeira rodada. Então, tá perdoado. E, bom, Cristiano Oliveira, média básica, é isso. Meio que uma pequena apostinha, assim, porque esse Grêmio é bem questionável, né? Meio da semana foi eliminado da Copa do Brasil, mas tem um erro de arbitragem grotesco. Foi, foi um jogo ruim no parte do Grêmio, ok? E para fechar nosso ataque, unanimidade da rodada também, Eduardo Sacha, beleza? É, não tem muito a comentar sobre o Sacha, tá bom? Ele não vem fazendo tantos pontos assim, né? Uma sequência de 3 jogos bem abaixo, né? Mas ele tem 2 gols e uma assistência, né? Então, vai enfrentar a pior defesa do campeonato. Então, eu acho que acreditar no ataque do Bragantino é uma boa. No meio da semana fez gol também, fez um monte de pênalti. Outro que é uma boa também é o Lucas Barbosa, acabei esquecendo de comentar ele, né? Ele não é só gols. Tanto que ele não tem gols no Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 assistências apenas. Mas é um jogador muito regular, tá bom? Ele vem aqui, ó. 6 pontos, 4, 3, um pouco abaixo, mas volta para 6, 6, 3, 9, tá bom? Ele tem uma média básica muito boa, tá? É, comete bastante faltas, é verdade, né? 18 faltas cometidas é um pouco a mais. Mas é um jogador com média básica. E é isso. É, foi mal. Meu celular vibrou do nada aqui. E, bom, vamos voltar aqui para a escalação? Vamos falar sobre os técnicos, né? Boas opções para essa rodada. Seria, acho que o Abel Ferreira, né?
se você quiser arriscar um pouco. Temos o Léo Jardim, do Cruzeiro. Ah, o, o Fernando Seabra é a principal opção. E também o Luiz Rebeldia. Acho que fora isso é inventar demais, tá bom? Mas vou ficar com uma das unanimidades da rodada também. Fernando Seabra, ok? E não é tão unânime contra os outros, porque tem o Luiz Rebeldia, mas eu acho que ele é a melhor opção disparado, ok? Tanto pelo seu saldo de gols, tanto pela sua produção ofensiva, tá bom? Esperando que o Bragantino mantenha o mesmo ritmo do meio da semana, que fez 6-0. Quem vai ser o nosso capitão? Eduardo Sacha também, beleza? É... E aí, quem vai ser nossos reservas? Principalmente decidir nossa reserva de luxo. Nossa reserva aqui vai ser o Lucas Barbosa, tá bom? Mas o André Silva do São Paulo ou o Luciano também são boas opções para reserva ou reserva de luxo. De meio atacante será o John John, beleza? De zagueiros não temos tantas opções aqui, mas eu acabaria indo no. Difícil escolher, né? Mas eu acabaria tendo que ir no Freitas, para mim. Acho que desses aqui é o que tem mais chance de segurar um SG, tá bom? De lateral, a nossa reserva seria o Enzo Dias, mas pode ser o Kaique Bruno perfeitamente, se você quiser. E de goleiro será o Everton, beleza? Aí quem vai ser o nosso reserva de luxo, né? Bom, será decidido não sei quando. É, porque eu estou com uma grande dúvida. Na verdade, vamos decidir agora. Vamos decidir agora quem vai ser. Porque não sei se eu confio tanto nesse meio campo aqui pra deixar o Dom João de fora. Ou se eu não confio. é, ou se eu confio tanto no nosso ataque, né? É um pouco complicado essa decisão. Porque o Lucas Barbosa fez um hat-trick no meio da semana. Então, gostou de fazer gol, aparentemente. Então, é uma decisão difícil, tá bom? Mas eu acho que eu vou estar é, optando pelo Lucas Barbosa, pela média básica dele, tá bom? E caso o Sacha vá mal, o Lucas Barbosa entra. Então, essa vai ser minha escolha. Diferente da última rodada que meu reserva de luxo não ficou no nosso ataque. Eu acabei me ferrando. É, Dessa vez eu vou deixar no ataque junto com o nosso capitão. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa escalação. Espero que tenham gostado. No Twitter já vai estar postado é, é, essa artezinha, junto com o mínimo para valorizar de todo mundo. Beleza? E bom, espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Que, se Deus quiser, de uma grande imitada, né? Bom, então é isso. Tchau, tchau.